No limiar entre o sono e a vigília, reside um espaço sagrado que muitos de nós mal percebemos. É ali, nesse instante fugaz, em que a luz da manhã começa a beijar a escuridão da noite, que a alma se prepara para a sua jornada diária. Mas, e se eu dissesse que esse momento não é apenas um despertar físico, mas um convite para o mais profundo dos encontros? Um encontro com a chama que acende não apenas o sol, mas a própria essência do nosso ser, guiando-nos através das sombras e revelando o propósito de cada novo dia. A história de Jacó em Betel é um testemunho vívido desse despertar. Fugindo, exausto e temeroso, ele deitou-se com uma pedra como travesseiro. Ali, naquele lugar desolado, Deus se revelou em um sonho, mostrando uma escada que ligava o céu e a terra, anjos subindo e descendo. Ao acordar, Jacó exclamou: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Esse encontro transformador marcou não apenas um local, mas uma virada em sua vida, redefinindo sua jornada e o propósito de sua existência. Da mesma forma, Moisés, pastoreando o rebanho de seu sogro em um deserto aparentemente comum, deparou-se com uma sarça que queimava sem se consumir. Um fenômeno inexplicável, um convite ao mistério. Ao se aproximar, ouviu uma voz que o chamava pelo nome, revelando a presença de Deus e um destino que ele jamais imaginaria. Aquele amanhecer no Horebe não foi apenas um novo dia, mas o início de uma libertação, uma jornada épica que mudaria a história de um povo. Esses relatos, distantes no tempo, ressoam com uma verdade atemporal. A presença divina não está confinada a templos ou rituais, mas pode irromper em nossos momentos mais inesperados, no cotidiano mais mundano. Ela se manifesta como uma faísca que ilumina a escuridão, um sussurro que rompe o silêncio, um lembrete de que não estamos sozinhos em nossa caminhada. É um convite para abrir os olhos e o coração para o sagrado que permeia cada aspecto da nossa existência. E é com essa perspectiva que iniciamos nossa jornada. Não importa onde você esteja, qual seja a sua rotina ou as sombras que porventura o cerquem, este vídeo é um convite para reconhecer o despertar da alma. Para descobrir como a presença de Deus pode ser a chama que acende sua manhã, transformando o ordinário em extraordinário e infundindo cada passo com um senso renovado de propósito e esperança. Prepare-se para ver sua rotina sob uma nova luz. Com o despertar da alma, surge a necessidade de sustento, não apenas para o corpo, mas para o espírito. Pois mesmo após o mais glorioso dos encontros, a vida nos puxa de volta para o deserto da rotina, com suas demandas incessantes, suas paisagens áridas e seus momentos de exaustão. É nesse terreno, onde a dúvida e o cansaço ameaçam nos consumir, que a presença de Deus se manifesta como o maná inesperado, a provisão diária que nutre nossa fé e nos impulsiona a seguir em frente. O povo de Israel, recém-libertado da escravidão, encontrou-se em um vasto deserto, sem alimento e com a fé abalada. Murmuraram contra Moisés e contra Deus, questionando a sabedoria de sua liberdade. Mas, a cada manhã, ao invés do vazio, encontravam no chão uma substância fina, como orvalho congelado, doce como mel. Era o maná, o pão do céu, uma provisão milagrosa que o sustentou por 40 anos. Não era um banquete luxuoso, mas o alimento suficiente para o dia, um lembrete constante da fidelidade divina. De forma semelhante, a história de Elias nos mostra o cuidado meticuloso de Deus em tempos de desespero. Fugindo da perseguição de Jezabel, o profeta se viu debaixo de um zimbro, desejando a morte. Mas Deus não o abandonou. Um anjo apareceu, oferecendo-lhe pão e água, não apenas uma vez, mas duas, fortalecendo-o para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Ali, no deserto da sua alma, Elias encontrou não só alimento, mas restauração e um novo propósito.
Essas narrativas, embora antigas, espelham perfeitamente a nossa própria experiência. Quantas vezes a rotina nos exaure, nos deixando famintos por algo mais, por um sentido que a vida comum parece não oferecer. É nesses momentos de deserto que somos convidados a buscar o sustento espiritual diário, a reconhecer as pequenas provisões que Deus nos oferece. Pode ser uma palavra de encorajamento inesperada, um insight que surge na quietude, a força para superar um desafio que parecia intransponível. A promessa é clara: Deus nunca nos abandona. Assim como o maná caiu a cada manhã e Elias foi alimentado no seu desespero, há um sustento espiritual disponível para cada um de nós, todos os dias. É a certeza de que, mesmo quando nos sentimos perdidos no deserto da vida, há uma fonte inesgotável de força e esperança, pronta para nos nutrir e nos guiar. O desafio é aprender a reconhecer esse maná, a estender a mão e a recebê-lo com gratidão, transformando a escassez em abundância. Ainda que o maná diário nos sustente, há momentos em que o deserto da vida não nos pede apenas provisão, mas direção. Em meio ao burburinho incessante do mundo, com suas vozes de urgência, suas distrações digitais e o clamor das nossas próprias ansiedades, como podemos discernir a voz que realmente importa? Como encontrar aquele guia sutil que nos aponta o caminho quando o ruído ambiente ameaça ensurdecer até a mais clara das mensagens? É na busca por essa clareza que o silêncio se revela não como um vazio, mas como um portal. É na quietude da manhã, antes que o dia desponte em sua fúria e o mundo nos puxe para suas demandas, que o palco é montado para o sussurro no vento. Não é um trovão ensurdecedor, nem um terremoto que abala estruturas, mas uma voz suave e delicada, quase imperceptível, que se faz presente quando acalmamos nossa alma e sintonizamos nosso espírito. Este é o convite para uma audição interior, um momento sagrado onde a alma se abre para receber a orientação divina, transformando a mera rotina em um caminho propósito. A história de Elias no Monte Horebe é um eco poderoso dessa verdade. Após presenciar ventos fortes, terremotos e fogo, Deus não estava em nenhum deles. Foi no sussurro suave e tranquilo que a presença divina se manifestou, trazendo consigo clareza e um novo direcionamento para o profeta exausto. Da mesma forma, o jovem Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus em meio à escuridão da noite, discernindo o chamado divino que moldaria seu destino e o de uma nação inteira. Esses relatos nos lembram que a direção muitas vezes não vem em grandes espetáculos, mas na intimidade da escuta atenta. E essa escuta atenta não se restringe a grandes vocações ou missões. Ela se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia. A palavra certa a dizer, a atitude a tomar diante de um desafio, a porta a abrir ou a fechar. É o sussurro que nos guia nas encruzilhadas da carreira, nos dilemas dos relacionamentos e nas decisões financeiras. Seja na calmaria, onde a voz parece mais clara, ou na tempestade, onde a fé em discernir se torna nossa bússola mais preciosa, a busca por essa direção divina é a âncora que nos impede de naufragar. É a certeza de que não estamos sozinhos navegando em águas desconhecidas. Mas como você tem buscado essa direção em sua própria vida? Em que momentos você percebeu o sussurro no vento te guiando, talvez de uma forma sutil, mas inegável? Compartilhe nos comentários abaixo suas experiências, seus desafios e as formas como você encontra clareza em meio ao ruído do mundo. Sua história não apenas enriquece a nossa comunidade, mas também inspira outros a sintonizarem seus corações para essa voz que nos chama, nos orienta e nos lembra que cada amanhecer traz consigo a promessa de um novo caminho a ser desvendado. Ouvir o sussurro no vento é apenas o primeiro passo.
O desafio maior é cultivar essa conexão, transformando-a em um jardim secreto da alma, um espaço de intimidade onde a presença divina floresce continuamente. Em meio à correria do dia, com suas interrupções e exigências, como podemos proteger e nutrir esse santuário interior? Não se trata de isolamento, mas de intencionalidade, de criar momentos e hábitos que nos permitam retornar a essa fonte de paz e sabedoria, independentemente do caos exterior. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários, para montanhas ou jardins, a fim de orar e buscar a face do Pai. Esses momentos de reclusão não eram uma fuga do mundo, mas uma forma de se reabastecer, de fortalecer sua conexão e de receber direção para os desafios que o aguardavam. Ele nos ensinou que, ao entrarmos em nosso quarto e fecharmos a porta, podemos orar ao Pai que está em secreto e Ele nos recompensará abertamente. É um convite à privacidade da alma, onde a autenticidade é a única vestimenta. Essa prática da quietude e da oração secreta não é um luxo para poucos, mas uma necessidade vital para todos que buscam uma vida com propósito. É o momento de derramar nossas preocupações, de expressar nossa gratidão e de simplesmente estar na presença de algo maior que nós mesmos. É ali que as máscaras caem, as defesas se desarmam e a vulnerabilidade se torna um elo poderoso com o divino. Nesse jardim secreto, a alma encontra seu verdadeiro lar, longe das expectativas e julgamentos do mundo. Cultivar esse jardim secreto implica em intencionalidade. Pode ser dedicando alguns minutos ao acordar, antes mesmo de tocar o celular, para meditar ou ler uma passagem inspiradora. Pode ser uma pausa estratégica no meio do dia, um breve momento de silêncio para realinhar o espírito. Ou talvez um passeio em meio à natureza, permitindo que a beleza do mundo reflita a majestade do Criador. O importante é criar um ritual, um espaço sagrado que sinalize a sua alma. Aqui eu me conecto. O jardim secreto não é um lugar físico, mas um estado de espírito, uma disciplina da alma. É a certeza de que não importa quão árido o deserto da vida possa parecer, há sempre um oásis de paz e presença divina disponível. Ao protegê-lo e cultivá-lo com dedicação, transformamos nossa rotina em um caminho de constante renovação, onde a intimidade com o sagrado não é um evento raro, mas a própria essência do nosso viver, florescendo a cada amanhecer. Com o jardim secreto cultivado, somos chamados a levar essa presença divina para o asfalto da nossa realidade, para o caos das ruas, para as interações diárias. Não se trata de pregar sermões em cada esquina, mas de ser a semente que germina em solo inóspito, um testemunho vivo da fé que molda nossas ações, palavras e atitudes. Como podemos manifestar essa luz interior em um mundo que muitas vezes parece mergulhado na sombra, sem perder nossa autenticidade ou nos diluir na conformidade? Jesus nos exortou a ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal não existe para si mesmo, mas para dar sabor e preservar. A luz não se acende para ser escondida, mas para iluminar. Essa metáfora poderosa nos lembra que nossa fé não é um tesouro a ser guardado apenas para nós, mas um dom a ser compartilhado através da nossa própria vida. É a forma como lidamos com a injustiça, como estendemos a mão ao necessitado, como perdoamos aqueles que nos ferem, que se torna a mais eloquente das pregações. O apóstolo Paulo, em meio a prisões, naufrágios e perseguições, continuou a manifestar uma alegria e uma esperança que desafiavam as circunstâncias. Sua vida era um testemunho contínuo da fé que o sustentava, inspirando e transformando aqueles ao seu redor. Ele nos ensinou que somos cartas vivas, lidas por todos os homens. Nossa existência, com suas lutas e vitórias, com suas falhas e aprendizados, é a narrativa que o mundo observa, buscando sinais de algo maior. Testemunhar a fé na realidade significa viver com integridade,
ser compassivo em um mundo indiferente, oferecer esperança onde há desespero. É a paciência no trânsito, a honestidade nos negócios, a bondade com o vizinho. É a coragem de defender o que é certo, mesmo quando impopular, e a humildade de admitir nossos erros. Não é sobre perfeição, mas sobre direção, sobre permitir que a luz do nosso jardim secreto ilumine os caminhos por onde passamos, mesmo que sejam os mais escuros. A semente lançada no asfalto pode parecer insignificante, mas tem o poder de romper a dureza, de encontrar uma fresta e de florescer em beleza inesperada. Sua vida, permeada pela presença divina, tem esse mesmo potencial. Cada amanhecer oferece uma nova oportunidade para ser essa semente, para deixar um rastro de luz e esperança. É o convite para que a sua jornada de fé não seja apenas pessoal, mas uma inspiração e um farol para todos aqueles que cruzam o seu caminho, transformando o ordinário em um campo fértil para o extraordinário. Chegamos ao final desta jornada, mas não ao fim da história, pois cada amanhecer com sua promessa de luz e renovação nos lembra que a fé não é um destino, mas um caminho contínuo, uma dança constante entre o divino e o humano. O novo amanhecer não é apenas o clarear de um dia, mas a constante oportunidade para a renovação da alma, para redefinir nosso propósito e para nos reconectar com a fonte de toda a vida. Como podemos abraçar essa renovação diária, mantendo a chama acesa e o coração aberto para as infinitas possibilidades que cada novo dia oferece? A Bíblia nos assegura que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não importa quão difícil tenha sido o dia anterior, quão profundas as nossas falhas ou quão pesados os nossos fardos, o amanhecer traz consigo uma nova chance, um novo fôlego, uma nova dose de graça. É um convite para deixar para trás o que passou, aprender com as experiências e olhar para frente com um coração cheio de esperança e expectativa. Essa é a essência da renovação contínua, uma promessa que nos liberta do peso do ontem. Essa renovação não é passiva, mas ativa. Ela exige um compromisso diário de buscar a presença de Deus, de nutrir nosso jardim secreto e de sermos testemunhas da nossa fé no mundo. É a disciplina de começar o dia com intenção, de encontrar momentos de quietude em meio ao caos e de estender a mão ao próximo. É um ciclo virtuoso, onde cada passo de fé fortalece nossa conexão e cada conexão nos impulsiona a viver com mais propósito e amor. Ao longo deste vídeo, exploramos o despertar da alma, o sustento divino no deserto da rotina, a busca por direção no sussurro do vento, o cultivo do jardim secreto e o testemunho da fé no asfalto da realidade. Cada uma dessas partes interligadas forma um mapa para uma vida mais plena e conectada. Mas o verdadeiro poder reside na aplicação dessas verdades, na sua vivência diária, na sua própria jornada de fé que se desenrola a cada novo amanhecer. Que este vídeo sirva não apenas como um guia, mas como um catalisador para a sua própria experiência com o divino. Que cada manhã seja para você um novo despertar, um novo maná, um novo sussurro, um novo cultivo e um novo testemunho. Que você encontre a chama que acende sua manhã e a mantenha viva, iluminando o seu caminho e o caminho daqueles ao seu redor. E que, a cada novo amanhecer, você se lembre: a jornada continua e a presença de Deus está sempre com você, pronta para renovar sua alma e guiar seus passos. A manhã, suave e misteriosa, infiltra-se pelas frestas, anunciando mais do que um novo dia. Ela sussurra uma verdade ancestral, uma promessa que ecoa desde o alvorecer da criação. A cada novo amanhecer, a alma é convidada a despertar. Não é apenas o corpo que se levanta da cama, mas o espírito que é chamado a emergir das sombras da noite, das preocupações do ontem, das ansiedades do futuro. É um convite para o renascimento diário,
uma oportunidade de sacudir a poeira das derrotas passadas e abraçar a frescura de uma nova tela em branco pintada com as tintas da graça divina. Esse despertar não é automático. Ele é uma escolha, um ato deliberado de rendição e fé. Em um mundo que glorifica a pressa e a distração, parar para despertar a alma parece um luxo, quase uma excentricidade. Mas é, na verdade, uma necessidade vital, o alicerce para qualquer jornada significativa. É o momento de recalibrar a bússola interior, de sintonizar-se com a frequência do eterno antes que o ruído do mundo exterior comece a competir pela nossa atenção. É a preparação para a batalha invisível do dia, equipando-nos com uma armadura espiritual forjada na quietude da manhã. A renovação interior que acompanha esse despertar não é um processo mágico, mas um trabalho contínuo do Espírito Santo em nós. Ela nos lembra que, independentemente dos nossos erros ou falhas do dia anterior, a misericórdia de Deus é um rio que nunca seca, uma fonte que jorra inesgotável a cada manhã. Não somos definidos pelos nossos tropeços, mas pela graça que nos levanta. Essa verdade libertadora nos convida a soltar o peso da culpa e da condenação, permitindo que a luz da esperança e do perdão inunde cada canto de nosso ser, restaurando o que foi perdido. Muitas vezes, confundimos renovação com uma mudança radical de circunstâncias, esperando que o mundo ao nosso redor se transforme magic amanhã. Suave e misteriosa, infiltra-se pelas frestas, anunciando mais do que um novo dia. Ela sussurra uma verdade ancestral, uma promessa que ecoa desde o alvorecer da criação. A cada novo amanhecer, a alma é convidada a despertar. Não é apenas o corpo que se levanta da cama, mas o espírito que é chamado a emergir das sombras da noite, das preocupações do ontem, das ansiedades do futuro. É um convite para o renascimento diário, uma oportunidade de sacudir a poeira das derrotas passadas e abraçar a frescura de uma nova tela em branco, pintada com as tintas da graça divina. Esse despertar não é automático. Ele é uma escolha, um ato deliberado de rendição e fé. Em um mundo que glorifica a pressa e a distração, parar para despertar a alma parece um luxo, quase uma excentricidade. Mas é, na verdade, uma necessidade vital, o alicerce para qualquer jornada significativa. É o momento de recalibrar a bússola interior, de sintonizar-se com a frequência do eterno antes que o ruído do mundo exterior comece a competir pela nossa atenção. É a preparação para a batalha invisível do dia, equipando-nos com uma armadura espiritual forjada na quietude da manhã. A renovação interior que acompanha esse despertar não é um processo mágico, mas um trabalho contínuo do Espírito Santo em nós. Ela nos lembra que, independentemente dos nossos erros ou falhas do dia anterior, a misericórdia de Deus é um rio que nunca seca, uma fonte que jorra inesgotável a cada manhã. Não somos definidos pelos nossos tropeços, mas pela graça que nos levanta. Essa verdade libertadora nos convida a soltar o peso da culpa e da condenação, permitindo que a luz da esperança e do perdão inunde cada canto de nosso ser, restaurando o que foi perdido. Muitas vezes, confundimos renovação com uma mudança radical de circunstâncias, esperando que o mundo ao nosso redor se transforme magicamente para se adequar aos nossos desejos. No entanto, a verdadeira renovação começa de dentro para fora, alterando nossa perspectiva e nossa capacidade de resposta às realidades da vida. Ela nos ensina a encontrar beleza na imperfeição, força na vulnerabilidade e propósito até mesmo nos desafios mais árduos. Não é sobre mudar o cenário, mas sobre mudar a lente pela qual o observamos, permitindo que a luz divina revele novas cores e texturas onde antes víamos apenas cinza. Essa é a essência do milagre diário que o despertar da alma nos oferece. É nesse espaço sagrado da manhã, antes que as demandas do dia se imponham,
que cultivamos um jardim interior de paz e resiliência. É onde plantamos as sementes da fé, regadas pela meditação e pela presença de Deus. Este tempo de quietude não é um escape da realidade, mas um mergulho profundo na fonte da verdade que nos capacita a enfrentar a realidade com coragem e esperança renovadas. É a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades, a bússola que nos orienta em meio à confusão. Ao escolhermos intencionalmente despertar a alma, estamos, na verdade, escolhendo uma vida de propósito, guiada por uma força que transcende o tempo e as circunstâncias, preparando o terreno para a jornada que se desenrolará. Com a alma despertada e o coração mais receptivo, somos agora convidados a buscar a fonte primária de toda direção e sabedoria, a Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um compêndio vivo de revelações divinas, um mapa misterioso que desvenda os caminhos de Deus para a humanidade e para cada um de nós individualmente. É a voz do Eterno ecoando através dos séculos, um sussurro divino que atravessa o tempo para nos encontrar exatamente onde estamos, oferecendo luz para as nossas sombras e clareza para a nossa confusão. É a âncora que nos prende à verdade imutável em um mar de incertezas. Para o devocional matinal, a leitura bíblica não é um rito mecânico, mas um encontro sagrado. Não se trata apenas de passar os olhos por versículos, mas de abrir o espírito para que as verdades ali contidas penetrem as camadas mais profundas do nosso ser. É um diálogo íntimo, onde Deus fala e nós ouvimos, onde Ele revela seu coração e seus propósitos. Essa leitura contextualizada exige mais do que compreensão intelectual. Ela requer uma disposição para ser moldado, desafiado e transformado pelas Escrituras, permitindo que a palavra se torne carne em nossas próprias vidas. O desafio, contudo, é ir além da superfície, compreendendo o contexto histórico, cultural e teológico de cada passagem. Muitas vezes interpretamos a palavra através de nossas próprias lentes limitadas, perdendo a riqueza de seu significado original. É aqui que a busca por uma interpretação responsável se torna crucial. Guiados pelo Espírito Santo, somos chamados a mergulhar nas profundezas, a desvendar os mistérios, a permitir que o texto fale por si mesmo, em vez de forçá-lo a se encaixar em nossas preconcepções. É um ato de humildade e reverência perante a sabedoria divina. Para realmente encontrar direção na palavra, precisamos abordá-la com expectativa e oração. Antes de abrir as páginas, peça a Deus que ilumine seu entendimento, que revele o que Ele deseja comunicar especificamente para o seu dia, para a sua situação. Não é uma leitura passiva, mas uma busca ativa pela voz de Deus. Permita-se ser confrontado, encorajado, corrigido. Deixe que a verdade bíblica penetre suas defesas, cure suas feridas e fortaleça sua fé. A cada versículo pergunte: Senhor, o que queres me ensinar hoje? Como esta verdade se aplica à minha vida agora? Ao nos ancorarmos na palavra, recebemos mais do que conselhos, recebemos uma bússola infalível para a nossa jornada diária. As Escrituras se tornam um farol que dissipa a névoa da dúvida e da incerteza, apontando o caminho seguro em meio às tempestades da vida. Elas nos equipam com sabedoria para tomar decisões, discernimento para evitar armadilhas e coragem para enfrentar desafios. É a direção que transcende a lógica humana, uma orientação divina que nos conduz não apenas a um dia produtivo, mas a uma vida alinhada com o propósito eterno de Deus. Após a leitura contextualizada da palavra, o devocional matinal nos convida a um estágio ainda mais profundo, a reflexão prática e a aplicação. Não basta apenas ouvir ou ler a mensagem divina. É imperativo que a internalizemos e a transformemos em ações, pensamentos e atitudes que moldarão nosso dia.
Este é o ponto onde a teoria encontra a prática, onde o conhecimento se funde com a vivência, criando uma ponte sólida entre a verdade eterna e a complexidade da nossa realidade cotidiana. É aqui que a palavra de Deus se torna uma força dinâmica em nossas vidas. A reflexão prática começa com a honestidade. Olhe para a passagem lida e para si mesmo com um olhar sincero, sem filtros. Onde suas crenças se alinham com a palavra. Onde há resistência, dúvida ou contradição. Quais são os desafios específicos que você enfrenta hoje e como a verdade que acabou de absorver pode iluminá-los? Este é um momento de autoexame guiado pelo Espírito, um tempo para identificar as áreas que precisam de cura, de mudança, de fortalecimento. Não é um exercício de culpa, mas de crescimento, de permitir que a luz da verdade revele o que precisa ser trabalhado em seu interior. A aplicação, por sua vez, exige intencionalidade. Pense em passos concretos e realistas. Se a passagem fala sobre perdão, há alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão. Se trata de generosidade, como você pode ser mais generoso hoje? Se é sobre paciência, em que situação você pode praticar essa virtude? A palavra não é um mero objeto de estudo, mas uma ferramenta de transformação. Transformar a reflexão em ação tangível é o que distingue um devocional genuíno de um mero exercício intelectual, pavimentando o caminho para uma vida que honra a Deus em cada detalhe. Reconheça que a aplicação nem sempre é fácil. Haverá momentos de luta, de falha, de desânimo. A vida real é complexa e as tentações são muitas. Mas é exatamente nesse ponto de vulnerabilidade que a graça de Deus se manifesta com maior poder. A autenticidade espiritual não reside na perfeição, mas na persistência, na vontade de se levantar após cada queda e de continuar buscando a transformação. É um processo, uma jornada, não um destino instantâneo. Permita-se ser humano, mas não desista de aspirar ao divino. Se você está encontrando valor nesta jornada de aprofundamento espiritual e deseja continuar explorando esses segredos do amanhecer, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Deixe um like neste vídeo para nos mostrar que este conteúdo ressoa com você. E mais importante, inscreva-se no canal para não perder os próximos mergulhos em histórias que honram a Deus e transformam vidas. Sua participação nos ajuda a levar essa mensagem de esperança e direção a mais corações sedentos. Após a reflexão e aplicação, o devocional matinal nos impulsiona para o reino da ação espiritual mais direta, a declaração e a oração. Não basta apenas entender e aplicar. Precisamos ativar a palavra em nossas vidas, através da nossa voz e do nosso espírito. A declaração bíblica é a proclamação consciente das verdades divinas sobre nossas circunstâncias. Uma afirmação de fé que alinha nosso coração e mente com a vontade de Deus. Não é uma tentativa de manipular o divino, mas de liberar o poder que já reside nas promessas que Ele nos concedeu. As promessas de Deus não são meras palavras vazias, elas são pactos celestiais carregados de poder e autoridade. Quando declaramos uma promessa bíblica, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estamos não apenas recitando versículos, mas invocando a realidade espiritual que eles representam. É crucial, no entanto, que essas declarações sejam feitas com fé genuína e dentro do contexto correto das Escrituras, evitando a superficialidade ou a presunção. É um ato de confiança na fidelidade de Deus, um lembrete para nós mesmos e para o mundo espiritual de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Este movimento de declaração nos prepara para o ápice do devocional. A oração sincera. A oração não é um monólogo onde listamos nossos pedidos a um Deus distante, mas um diálogo íntimo e autêntico
com o Criador do universo. É o espaço sagrado onde derramamos nosso coração, compartilhamos nossas alegrias e angústias e ouvimos sua voz em resposta. A oração verdadeira transcende a performance. Ela é a expressão pura da alma que busca conexão, cura e direção. Um reconhecimento humilde de nossa dependência de um poder maior. Uma oração sincera é desprovida de artifícios. É o momento de ser completamente vulnerável diante de Deus, de apresentar nossas falhas, nossos medos, nossas esperanças mais profundas. Não há necessidade de palavras elaboradas ou frases perfeitas. O que importa é a integridade do coração. É também um tempo para ouvir. Após apresentar suas petições e louvores, aquiete-se. Permita que o Espírito Santo fale ao seu espírito, oferecendo paz, consolo, direção ou até mesmo uma correção amorosa. A oração é uma via de mão dupla, um canal de comunicação vital com o divino. A combinação da declaração bíblica com a oração sincera cria uma sinergia poderosa. Ao declararmos as promessas de Deus, fortalecemos nossa fé e reafirmamos sua soberania. Ao orarmos, abrimos as portas para que Ele opere em nossas vidas e nas circunstâncias ao nosso redor. É nesse entrelaçamento que testemunhamos transformações profundas, não apenas em nosso ambiente, mas primeiramente em nosso próprio caráter. É a força que nos capacita a viver uma vida que honra a Deus, um testemunho vivo do poder que é liberado quando nos conectamos autenticamente com Ele. Com a alma despertada, a palavra absorvida, a reflexão aplicada e a oração oferecida, o devocional matinal culmina em um encorajamento realista para a jornada que se desenrolará. O encontro com Deus na quietude da manhã não é um fim em si mesmo, mas o combustível que nos impulsiona para o dia, um lembrete constante de que não estamos sozinhos e que somos capacitados para enfrentar tudo o que vier. É a promessa de que a presença divina que experimentamos ao amanhecer nos acompanha em cada passo, em cada desafio, em cada vitória. É vital, no entanto, manter uma perspectiva realista. A vida não se tornará magicamente perfeita após um devocional. Desafios surgirão, frustrações podem aparecer e a fé será testada. Mas o encorajamento bíblico não promete ausência de tempestades, e sim a certeza de que teremos um barco seguro e um capitão experiente. Ele nos lembra que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Espírito que habita em nós. Essa esperança genuína não nega a realidade da dor, mas a transcende, apontando para um propósito maior e para a fidelidade inabalável de Deus. A verdadeira esperança que cultivamos no devocional é uma âncora para a alma em tempos de incerteza. Ela nos permite olhar para o futuro com confiança, não por ingenuidade, mas por uma fé profunda no caráter de Deus. É a certeza de que Ele está no controle, que seus planos são bons e que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa esperança nos capacita a perseverar, a amar incondicionalmente, a perdoar livremente e a viver com um senso de propósito que vai além das circunstâncias imediatas. O encorajamento realista também nos lembra da importância da consistência. A jornada espiritual não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de fé. Haverá dias em que a presença de Deus parecerá mais distante, em que a leitura será árida e a oração um fardo. Nesses momentos, a disciplina da fé se torna crucial. Não dependa apenas dos sentimentos, dependa da verdade. Continue a buscar, a ler, a orar, mesmo quando não sentir. É na persistência que o caráter é forjado e a fé é aprofundada, revelando a beleza da perseverança em um relacionamento com Deus. Que este devocional matinal sirva como um lembrete poderoso de que cada amanhecer é um convite para uma renovação profunda, um mergulho nas verdades eternas que transformam cada aspecto da nossa existência. Não importa o que o dia traga, você está equipado, amado e guiado.
Leve essa esperança, essa paz, essa força para cada momento. E se você deseja continuar explorando esses caminhos de fé e aprofundar ainda mais sua conexão com o divino, temos muitos outros vídeos que podem iluminar sua jornada. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar sua exploração e descobrir mais segredos para uma vida plena em Deus. Sua jornada de fé está apenas começando.